Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história com o veganismo. Como que eu comecei a ser vegana e como que tudo isso se desenvolveu nos últimos 6 anos. Eu virei vegana pela primeira vez em 2012, quando eu tinha 16 anos. Eu com certeza não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Vamos começar do começo. Antes disso, quando eu tinha 14, 15 anos, eu comecei a me interessar por uma alimentação mais saudável. Eu comecei a comer mais saudável, a comer muita salada. Só que naquela época, uma alimentação mais saudável pra mim era uma alimentação que fizesse eu emagrecer, que fizesse eu ficar num peso ideal, digamos assim. E tá, tudo bem, que tivesse muitas frutas e vegetais, mas também era comer um pouco de frango, tipo carnes magras, e comer ovo. Apesar de eu não gostar muito, eu tentava e me forçava a comer ovo, porque eu achava que aquilo era uma coisa saudável. E daí, nesse caminho de me interessar por uma alimentação mais saudável, eu meio que... eu não encontrei o vegetarianismo, eu pensei no vegetarianismo, porque eu não li nada sobre vegetarianismo. Eu só, nessa coisa de buscar uma alimentação que fosse um pouco menos calórica, e eu sempre fui uma pessoa que gostou de comer muito, então eu tava sempre nesse dilema de buscando coisas que fossem... que tivessem volume, mas que fossem menos calóricas. Eu acabei me dando conta que não fazia muito sentido comer carne, porque carne é uma coisa extremamente calórica, tipo, por grama, né? Tem muita caloria concentrada, porque carne normalmente tem muita gordura. Eu comecei a me dar conta que não fazia muito sentido eu comer carne, e daí eu pensei, vou virar vegetariana? Não é isso que essas pessoas fazem? Elas não comem carne. É isso que eu vou fazer, vou virar vegetariana. E aí eu decidi virar vegetariana. E aí eu comprei esse livro aqui, The Kind Diet, da Alicia Silverstone, que é a guria do Patricinha de Beverly Hills. Só que acontece é que eu não tinha a menor ideia que existia uma diferença entre vegetarianismo e veganismo. Eu mal sabia o que era vegetarianismo. Quem dirá veganismo, né? E eu comprei esse livro, e eu comecei a ler esse livro. O que acontece é que esse livro é um livro vegano. E aí, cara, ele, tipo, abriu 1000 horizontes, assim, pra mim, sabe? A dieta que ela segue é uma dieta vegana, macrobiótica, super natureba. No começo do livro ela fala muito sobre a realidade da indústria da carne, a realidade da indústria laticínea. Então ele abriu muito os meus olhos. Mas eu tive aquele pensamento que todo mundo tem. Eu li isso e pensei, que droga o que fazem na indústria laticínea, mas isso não é pra mim, isso é muito radical. E pra mim já é o suficiente não comer carne, porque também tem muita maldade ali. Parar de comer leite não dá, como é que eu vou viver sem pizza, como é que eu vou viver sem queijo, isso é uma viagem, não é pra mim. E aí tá, aí eu virei vegetariana. 2 semanas depois eu virei vegana. E o que aconteceu foi que quando eu virei vegetariana, eu comecei a comer muito queijo. E eu percebi que isso não tava bom. Tipo, o queijo também é super calórico, né? É pura gordura. E eu me dei conta que eu não tava, tipo, eu não tava comendo mais saudável por ter me tornado vegetariana, porque eu não substituí a carne por um monte de vegetais e um monte de legumes. Eu simplesmente deixei de comer carne e comecei a comer muito mais queijo. E daí eu pensei, nossa, isso não faz sentido, vou virar vegana. E eu virei vegana. Então foi isso. 2012, 16 anos, vou virar vegana. Virei vegana. Eu não comia nenhum produto de origem animal, eu não comia leite, eu não comia ovo, eu não comia carne, eu não comia mel. Tipo, em 2 semanas, tudo isso foi completamente cortado da minha dieta. Eu cortei tudo que tivesse farinha branca, porque eu não sei de onde é que eu tirei a ideia de que veganos também não comiam nada que fosse ultraprocessado. Então eu não comia nada que fosse farinha branca, só coisas com farinha integral, e eu não comia nada que tivesse açúcar branco processado. Então, só açúcar mascavo ou melado. No meu começo do veganismo, foi uma dieta vegana muito, muito natural. Foi muito bom, porque, como eu já disse, eu tava entrando numa linha de comer menos, de contar caloria e tudo mais, e eu digo que o veganismo meio que me salvou, porque com o veganismo eu comecei a me deixar comer muita quantidade de comida. Como os vegetais têm muito pouca gordura na composição deles, com exceção de algumas frutas, tipo coco, nozes, abacate, tirando essas coisas, tudo tem muita pouca gordura. Então, caloricamente, eles acabam tendo menos caloria por grama, eles têm menos concentração calórica. E aí eu comecei a me deixar comer mais, e daí eu voltei a comer de verdade, assim, tipo, comer sem ficar contando o que eu tava comendo, sem me preocupar com as calorias, porque eu sabia que eu tava comendo coisa muito mais natural e com muito menos gordura,
e que um mini prato não ia me encher de gordura, sabe? Que ele era muito menos calórico. Então eu comecei a me deixar voltar a comer normal. Como foi muito, as coisas aconteceram muito rápidas, muitas pessoas que me conhecem ficaram com a impressão de que eu tava emagrecendo porque eu tinha virado vegana, mas na verdade o veganismo veio depois. Eu emagreci um monte e nesse meio tempo eu descobri o veganismo e aí eu virei vegana, e sendo vegana foi que eu voltei ao normal e voltei a me alimentar bem de verdade, bem que eu considero hoje em dia bem. Vamos fazer uma pausa pra deixar bem claro que naquela época eu sabia tudo não, mas eu já sabia muito sobre a questão de maltratos de animais, mas isso não era uma coisa que eu tava levando em consideração, tá? Era só uma questão de saúde mesmo. Não tinha desenvolvido a minha compaixão, eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Eu sempre dizia pras pessoas que eu não era aquela vegana que é vegana por animais, eu não era vegana por nenhum outro motivo que não minha saúde. Isso em 2013, um ano depois, eu tava comendo muito industrializado vegano e isso tava começando a me incomodar, não tava fazendo muito sentido, não tava muito alinhado com as coisas que eu acreditava e queria pra mim. E eu tinha me prometido, e quando eu tinha falado com meus pais sobre virar vegana, eu tinha meio que feito um pacto comigo mesma e falado pra eles que era esse o pacto que eu tinha feito comigo mesma, de que se um dia eu sentisse vontade de comer carne de novo, eu ia comer carne de novo, porque o veganismo não era pra ser uma coisa que ia me privar, era pra ser puramente uma opção. Era tipo, não, eu não tenho vontade de comer essas coisas, eu não quero comer essas coisas, então se eu sentisse vontade de comer, eu ia voltar a comer. No final de 2013, eu tava num galeto na casa dos meus avós e eu senti vontade de comer. Foi uma coisa bem... eu acho que, na verdade, não tem nada a ver com sentir vontade de comer, tá? Porque eu tava num momento super sensível psicologicamente, tava num momento difícil, então eu acho que foi meio daquela coisa do tipo, quase que vou me sabotar, sabe? Tipo, fiquei com vontade de comer uma coisa que eu sabia que não fazia sentido pra mim. Mas enfim, eu senti vontade de comer e eu pensei, eu tinha me prometido que se isso acontecesse, eu não ia me privar. Eu não comi, porque pra quem já é vegetariano há algum tempo sabe que não é tão simples assim, depois de 2 anos sem colocar um pedaço de carne na boca, tu simplesmente ir lá e colocar um pedaço de carne na boca. Não comi, mas eu fiquei pensando sobre isso. 3 meses depois disso foi que eu me deixei comer um pedacinho de frango. Fiz um yakisoba e coloquei um bife de frango picadinho num yakisoba pra 3 pessoas. E aí eu comi. E daí eu voltei a comer carne. Muito pouco, porque eu já tinha sido vegetariana por bastante tempo. Eu não conseguia comer tanta carne, sabe? Se vocês já são vegetarianos há um tempo, vocês vão entender que não é tão simples assim. E eu até sentia dor na mandíbula quando eu tinha que mastigar um bife, porque o meu corpo não tava mais acostumado a digerir essas comidas, era muito pesado pra mim, eu ficava me sentindo mal depois, então eu tava comendo muito pouco. Sempre que eu saía pra comer, se tinha uma opção vegetariana no lugar, eu pedia a opção vegetariana. Sempre que eu comia pizza, eu tirava todo o queijo da pizza, eu fazia uma bagunça, porque tipo, como eu não era mais nada, eu não me sentia confortável de falar pras pessoas, ai, eu quero uma pizza sem queijo, quero uma pizza vegana. Então o que eu fazia é que eu deixava as pessoas pedirem a pizza que elas quisessem, tirava todo o queijo e daí colocava os vegetais de volta na pizza. Então eu fiquei nesse meio tempo por acho que 1 ano. Todo 2014 foi assim. Daí em 2014 eu fui fazer um mochilão, passei 6 meses mochilando. E pra quem não sabe, eu tenho psoríase, que é uma doença de pele autoimune. Nesse tempo que eu tava lá, a minha pele piorou muito, 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 muito. E como eu não tinha nada que eu pudesse fazer, tipo, eu não tinha como ir no médico, comprar remédio, eu não tinha como fazer fototerapia, que é um tratamento muito comum que se faz pra psoríase, eu comecei a pesquisar na internet e buscar coisas que eu poderia fazer naturalmente pra melhorar minha pele, porque realmente ela tava me incomodando muito, tava muito vermelho, coçava o dia inteiro, era uma coisa muito sofrida pra mim. E a única coisa que eu tinha ao meu alcance pra fazer era buscar alternativas saudáveis e naturais que eu pudesse fazer. O que me apareceu de coisas naturais que eu podia fazer era mudar minha alimentação. As principais coisas que são ruins pra psoríase é carne vermelha e embutidos, porque elas são super inflamatórias, produtos laticínios, derivados de leite, porque eles são muito inflamatórios, e glúten. Glúten também é uma coisa que é super ruim pra quem tem psoríase, porque também pode ser um pouco inflamatório, um pouco alergênico. Eu tava meio que desesperada, e aí eu li essas coisas e eu pensei, tá, é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar a parar de comer carne, vou voltar a parar de tomar leite, porque não dá mais, eu preciso de alguma solução, eu preciso fazer alguma coisa pra deixar meu corpo melhorar, porque não tá funcionando. Então foi isso que eu comecei a fazer, assim, no meio do mochilão. Fui parando de comer essas coisas aos poucos. Eu mochilei, na verdade, por 3 meses, depois eu fiquei um tempo em Londres e já tinha me programado pra trabalhar em um restaurante vegetariano em Londres, porque assim, gente, por mais que eu tivesse voltado a comer carne no ano anterior, eu nunca deixei de ter interesse pelo vegetarianismo. Na minha casa eu continuava comendo coisas vegetarianas e veganas na maior parte do tempo, então ele nunca
Não foi tipo uma coisa que eu simplesmente abandonei totalmente, sabe? Eu sempre continuei em contato com ele. E aí, então depois do mochilão, quando eu já tava voltando a deixar de comer carne e leite, eu ainda fui trabalhar no restaurante vegetariano. Quando eu voltei pra Porto Alegre, eu voltei decidida a ser vegetariana de novo. E foi isso que eu fiz. Passou tipo 2 semanas e eu falei, adeus carne, não dá mais, vou voltar a ser vegetariana. Não vegana, vou voltar a ser vegetariana. Que na verdade eu queria voltar a ser vegana, mas eu fui... Daí foi sim que eu fiz uma transição lenta e gradual pro veganismo. Então às vezes as pessoas me perguntam tipo, ai, como é que foi a tua transição pro veganismo? Tu foi daquelas que virou vegana da noite pro dia ou tu foi daquelas que virou vegana, tipo, aos poucos? E eu posso dizer que foi os dois. Porque na primeira vez foi tipo 2 semanas, eu fui de comer tudo pra não comer absolutamente mais nada de origem animal. E na segunda vez foi muito, muito, muito aos poucos. Eu fui realmente, tipo, cortando as coisas bem devagarzinho. Mas eu sinto que isso foi extremamente importante pra minha relação com o veganismo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por todo esse processo de ser vegana, deixar de ser vegana, voltar a comer carne, ver como que essa volta aos produtos de origem animal me afetou, perceber que eu realmente não tinha vontade de comer aquelas coisas. Então foi muito importante pra mim ter esse momento de perceber como que essas coisas me afetavam e como que eu me sentia comendo elas. Eu lembro de uma vez também que eu fui num churrasco e daí eu comi... Eu nunca comia muita carne nos churrascos nesse meio tempo, mas eu comi um pouquinho. E aí eu comi uma carne, um pedaço de carne com um pouco de queijo e parmesão em cima, assim. No outro dia eu acordei passando muito, muito mal. Tipo, vomitei as tripas fora, assim. Foi tudo isso, sabe? Eu tive vários episódios de perceber como que a carne me afetava, como que eu não queria mais aquilo pra mim. Perceber de que eu realmente não gostava de comer carne, era uma coisa ruim, eu não gostava do gosto, eu não tava gostando, não tinha nenhum prazer naquilo. Então foi bem importante pra mim isso, sabe, assim, pra eu ter certeza de que o vegetarianismo era uma coisa que eu queria, sabe. Eu acho que é muito ruim quando tu vira vegano ou vira vegetariano e fica com aquela pontinha de desejo pensando, será que é isso que eu quero? Ou quando tu vira vegano e vegetariano, mas tu ainda olha pra uma carne e sente vontade de comer ela, sabe? Eu não sou a favor desse tipo de transição. Eu sou a favor do tipo de transição pro vegetarianismo quando tu realmente não tem mais vontade de comer aquilo, sabe? Quando, tipo, tu tenta comer e não desce. Pra mim, esse é o ideal. Eu não vou dizer que a outra maneira é errada, óbvio que não. Pra mim, todas as maneiras de virar vegano são boas maneiras, porque eu tô virando vegano. Mas pra mim, a maneira ideal é essa transição quando tu realmente não dá mais, sabe? Porque aí tu tem certeza de que tu não vai voltar atrás, tu tem certeza de que tu não vai um dia do nada simplesmente acordar com vontade de comer carne e voltar a comer carne. Então foi isso que aconteceu. 2015, né? 2014 foi o ano que eu passei comendo carne. Final de 2014 foi quando eu voltei a ler sobre esse assunto e perceber que talvez deixar de comer carne ia ser uma coisa que ia ajudar a minha pele. E em 2015, quando eu voltei pra Porto Alegre do meu mochilão, então eu decidi que eu ia voltar a ser vegetariana. E aí foi um ano inteiro, 2015 foi um ano inteiro que eu passei sendo vegetariana, mas já com aquela saudadezinha do veganismo, já buscando muito veganismo, porque eu já tinha sido vegana antes. Então pra mim era meio que natural não comer outras coisas de origem animal sendo vegetariana. Eu me informei muito, eu assisti muitos vídeos sobre veganismo. Eu li muitos livros. Pera, eu vou pegar os livros pra vocês. Voltei. Tá, olha só. Eu li Magra e Poderosa, Eat Pretty. Esse livro não é vegano, mas se tu lê ele, tu pensa, vou cortar todas essas coisas, vou virar vegano, porque é basicamente o que o livro manda cortar. Esse aqui do Eric Sliwich, maravilhoso. Emagreça sem dúvida, é tipo muito tri. É sobre como ele ajudou vários pacientes a reverterem obesidade com o veganismo. Main Street Vegan, esse livro também é muito legal, desmistifica várias coisas. Tem uma coisa que eu adoro que a autora desse livro fala, que é assim, talvez o homem possa comer carne, talvez seja natural comer carne, mas atualmente a gente vive numa sociedade desenvolvida, não tem porquê tu não ser vegetariano. Eu acho muito legal esse argumento dela, que ela diz, tipo, cara, se tu mora no Alasca, que não tem absolutamente nada, a única comida que tu tem acesso é peixe, talvez não seja tão ruim tu não ser vegetariano. Mas, considerando que a gente tá no século XXI, que a gente tem o acesso a uma infinitude de coisas que a gente tem atualmente, não faz sentido tu não ser vegetariano. Porque tu tem todas as condições de ser vegetariano e continuar super bem nutrido e se desenvolver super bem
sendo vegetariana. Então eu acho muito triste isso, porque é um argumento que eu tenho usado pra conversar com muitas pessoas sobre isso. Tipo, eu nunca chego batendo de frente falando, não, o ser humano não deve comer carne, o ser humano não é carnívoro, a gente não tem que comer carne, isso não faz nenhum sentido. Eu nunca chego falando isso, porque eu acho que é muito complexo tu chegar e falar pra uma pessoa, o ser humano não foi feito pra comer carne, sendo que o ser humano passou milhões de anos comendo carne, sabe? Então eu acho muito legal esse argumento que ela tem nesse livro. Hoje em dia não faz sentido tu continuar comendo carne. Acho muito massa. Leiam esse livro se vocês puderem. Li esse livro do Alberto Peribanes, Lugar de Médico na Cozinha, muito bom. Li The Start Solution, eu tô sem a capa, aqueles livros americanos que vem com uma capa solta, eu sempre tiro porque eu odeio elas. Mas é The Start Solution, peraí. The Start Solution, tão vendo? Eu li também o Estudo Chinês, China Study, só que eu só tenho ele em PDF. E assisti 1000 documentários, enfim. Tudo isso foi 2015. Então eu comecei em 2016, decidida, isso aí, vou voltar pro veganismo. E daí, no final de 2015, uma das minhas melhores amigas também decidiu virar vegana, o que foi muito, muito, muito bom. O problema pra mim sempre foi isso, o social, sabe? De saía com as minhas amigas e eu era a pessoa diferente que nunca podia dividir um prato. Com meu namorado também era difícil de sair, então o social sempre foi um problema. E aí quando a minha amiga decidiu virar vegana foi tipo, meu Deus, sabe, eu tô querendo voltar a ser vegana, e ela decidiu virar vegana, perfeito, tudo foi maravilhoso. E aí eu voltei a ser vegana. E nunca mais olhei pra trás, desde 2016. Então é isso, gente, essa é a minha história com o veganismo, o começo dela. Eu já tenho meia hora de vídeo, então eu vou parar ele por aqui, porque senão vai ficar muito longo e vocês não vão aguentar assistir tudo. Eu com certeza ainda vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Eu sei que, como sempre, eu larguei 1000 ideias e 1000 coisas ao longo do vídeo e talvez fique um pouco confuso. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem deixar nos comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre veganismo e coisas em relação a isso que eu não tenha falado no vídeo, vocês também podem deixar nos comentários. Bom, mas é isso. Me digam o que vocês acharam nos comentários, me digam se vocês gostaram desse vídeo, me digam que outros vídeos vocês querem ver sobre esse assunto. E até o próximo. Tchau! Eu tô muito em dúvida se eu falei tudo sobre a minha história do veganismo. Eu não falei sobre como eu comecei meu Instagram e como eu comecei o canal e tudo mais, mas isso é pra outro vídeo. É isso porque também a obra já começou e se eu tentar falar mais vai ficar uma bosta. Então é isso.